Agora. Olá, olá a todos, sejam todos bem-vindos, nossos amigos, nossas amigas, aqui ao canal Horizonte Espírita, para mais um encontro comigo e com a minha querida amiga Amália, para o nosso estudo do livro Pensamento e Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Amália, seja bem-vinda. Oi, pessoal! Oi, Patrícia! Que alegria estar aqui novamente no 25º capítulo. Nós vamos sentir saudades disso, com certeza, viu? E vamos mais uma vez, hoje nós vamos falar sobre tolerância, não é, Pati? Tolerância, uma palavrinha aí que a gente precisa pensar sobre ela, né? É. Então, antes de iniciarmos com o capítulo, o que Emmanuel traz para nós, né, à luz da doutrina espírita, sobre a tolerância, a importância dessa tolerância, vamos então orar, fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e pensamentos, e elevar toda a nossa intenção a Jesus, nosso irmão maior, e a Deus, nosso Pai de amor, em agradecimento por esta oportunidade, oportunidade de servir, oportunidade de aprender, e juntos, né, sabemos que os corações se unem, as intenções se unem em prol dessa busca, dessa verdade construtora, dessa verdade que auxilia e nos comanda no caminho da evolução. Querido Jesus, obrigada por esta oportunidade. Nos abençoe a todos, aqueles que estão nos acompanhando e aqueles que irão assistir posteriormente, seus lares, seus familiares. Nos abençoe e nos proteja, Senhor, e nos ampare e fortaleça nessa nossa caminhada. Que assim seja. Bem, tolerância. Mas o que é tolerância? A gente usa essa palavra, né? Fulano é intolerante, fulano não tem tolerância. Mas vamos ver o que é. Tolerância é a capacidade de aceitar ou respeitar opiniões, crenças, comportamentos ou culturas diferentes daquilo que a gente professa, mesmo quando nós não concordamos com eles. Então, veja bem o que é a tolerância. É o respeito, né? Tolerância é o respeito, né? Mas Emmanuel diz o seguinte: que vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Quer dizer, tudo que tem que haver um progresso verdadeiro, real, ele é baseado na tolerância. Mas o que é o progresso, gente? O progresso, ele abrange tudo que a gente possa imaginar em relação ao ser humano e ao mundo em geral. Ele abrange o avanço de todos, o desenvolvimento de todos nós, quer dizer, caminhar para frente. Isso envolve o quê? O nosso crescimento pessoal, envolve também o desenvolvimento social de todos e também a ciência, as inovações da ciência, que a maioria das vezes o progresso material vem através das ciências. E quando ele diz isso, ele fala o seguinte, que para trazer bons resultados, ele quer dizer aí, você sempre tem que ter um pouco de tolerância, pois a natureza não dá saltos. Isso é um princípio filosófico antigo, antigo. Diz que foi baseado em Aristóteles ainda, mas é um princípio filosófico e científico que significa o quê? Que as transformações do progresso, que é esse desenvolvimento do mundo, ele ocorre de forma gradual, contínua e lenta, sem mudanças bruscas ou rupturas ou cortes. Quer dizer, para isso, é realmente a tolerância é a base de tudo, né? Lembre, natureza não dá saltos. Bem, as peças de qualquer máquina, continua ele, suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados.
Vamos imaginar uma indústria, né, uma fábrica, onde há aqueles maquinários pesados, e dali sai um produto, né? Mas se você ver a máquina no todo, é uma ferramenta só. Mas se você abri-la, você vai ver que por dentro ela é feita de variadas peças, mas várias mesmo, às vezes centenas de peças. Imagina um carro, quando você abre ali o motor, você vê um carro, quantas pecinhas que não estão ali, umas se atritando às outras, para que aquilo funcione. E esse atrito é baseado na tolerância dessas peças. Quando elas envelhecem, elas ficam intolerantes e se quebram. Mas, realmente, como o nosso corpo humano, nós somos feitos também de várias peças. E se uma peça dessa se avaria, a gente precisa trocá-la ou então consertá-la da melhor maneira possível. Então, isso tudo é tolerância. As peças se unem para trabalhar em conjunto e, como ele diz, para produzir um benefício determinado, um objeto determinado que vai sair dali. Uma máquina de costura, e eu que ouso costurar, é muita peça. Mas no final das contas, quando você sai com aquela outra peça do vestuário, pronto. Mas nem imagina, nem faz ideia de que para sair tudo aquilo, houve muita engrenagem, muito trabalho, muito atrito de uma peça com a outra para sair uma obra pronta, vamos dizer. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Bom, a nossa abençoada natureza, ela demonstra todo dia, todas as horas, para todos nós, sinais de que essa sucessão da natureza, das águas, da vegetação, dos animais, dos mais minúsculos insetos, dos peixes, daquele solo que germina uma planta, ali obedece uma tolerância infinita. Infinita. Por quê? Porque a natureza está interligada com todos nós. E os animais dependem da natureza para sobreviver, depende da água, as árvores e o solo dependem daquela água, de certos animaizinhos para polinizar, né, aquela planta, para propagar a vegetação. Então, a gente vê que há um sistema de funcionamento da natureza invejável. Como ele diz aqui, olha, é uma sequência de manifestações, é uma demonstração contínua do equilíbrio. E quem desequilibra a natureza? Não são os animais, é o próprio homem. Então, quando você vê tudo isso, o homem deveria pegar como exemplo, como ele diz aqui, que ali há a virtude da tolerância, que é o exemplo que nós, seres humanos, devíamos tomar para nós, veja bem, para que haja união e harmonia entre nós, seres humanos, e a natureza também. E a gente não tem essa tolerância que a natureza tem. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. Então, superfície, o leito de um rio, o que está ali, ó, por cima é a superfície. Uma mesa, o que está ali por cima é a superfície, mas por baixo daquela camadinha existe outras coisas, né? Então, o que ele fala o quê? Que a gente deve ver a tolerância não como um conceito raso, como que eu vou falar? Superficial, né? Ah, eu sou tolerante, mas não é tolerante coisa nenhuma, porque a tolerância realmente ela tem um significado muito mais profundo. Que a noção de tolerância, nós temos que saber que é muito mais profundo do que a gente imagina. É reflexo vivo, é mais uma definição que ele está dando,
da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Para aquele que já conquistou ou está buscando conquistar a virtude da tolerância, porque é uma virtude, quem busca, que já sabe o valor da tolerância, ele já sentiu lá no fundinho da sua alma esse reflexo de que aquilo é o que leva ele para frente, o que faz ele progredir. Porque de intolerância ele já está cheio, porque o seu karma, a sua existência de várias vidas, já usou muito dessa intolerância. E hoje ele sabe, por A mais B, que aquilo tem que ser exercitado, que aquilo tem que ser botado em prática, porque as atitudes intolerantes que nós já tivemos no passado, e até nesse também, não nos levaram a nada. Então, quando ele diz isso daqui, que nasce lá do fundo da alma, ela nasce pelo testar de nós mesmos, que as nossas atitudes não deram em nada, então hoje começamos a abrigar lá no fundinho esse princípio da tolerância, que vem lá da fonte da alma, e onde nós já conseguimos, presta atenção, nós já conseguimos expressar, ou por enquanto nós estamos tentando conseguir isso, expressar o quê? A esperança, a paciência, o perdão e o esquecimento do mal. Esquecimento do mal, ninguém vai esquecer do mal que foi feito. Aqui a palavra é mais simbólica. É você não se irritar, você não guardar ressentimento, mágoa, você não ficar desorientado de lembrar de um mal que lhe foi feito. É você deixar para trás tudo isso. Não vale a pena você lembrar de coisa ruim, porque quando você lembra de coisa ruim, você está se cercando novamente daquela energia ruim. Bem, pedir que os outros, olha que interessante esse parágrafo, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos? Quando é nossa obrigação adaptar-nos com a dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, a gente não pode exigir das pessoas que elas pensem como nós. Elas têm o seu modo de pensar, elas têm o seu livre-arbítrio. Quer dizer, quando você exige da pessoa que ela pense igualmente que você está sendo intransigente e querer que o mundo adote as suas ideias e suas manias também, que nem sempre estão corretas. Para você estão corretas e para o outro. E para o outro. Quando você adota essa postura de vida, você está saindo completamente fora daquilo que você deve ter em relação à tolerância. Porque ele diz aqui que a obrigação é nossa de se adaptar, mas com dignidade. Não é você ser omisso, não é você aceitar tudo que vem pela frente, não. Mas se há situações que não podem ser diferentes, você vai ter que se adaptar a ela, mas sem perder a sua honra, sem perder a sua decência, sem perder o respeito que você tem por si próprio e pelos seus valores. Por exemplo, um ônibus, o coletivo que a gente fala, circular, aí para muitas cidades, ele tem o seu horário determinado. Tal hora passa. Se você não estiver lá no ponto de ônibus, naquele horário, ele vai embora e você fica. Você vai ter que se adaptar, então, àquele horário do ônibus, outro dia sair um pouco mais cedo, para poder tomar aquele veículo. Porque, de repente, ele não vai ficar esperando por você. Olha só. É uma intolerância? Não. É uma determinação daquilo que funciona para a sociedade em geral. Aí você fica bravo,
perde, xinga, fala, perde aquele horário, mas você não teve a humildade de sair um pouquinho mais cedo para não perder aquela condução. Quando a gente fala desse jeito, a gente tem que lembrar o quê? Que tudo que nós fazemos em benefício do nosso próximo, tolerando, às vezes, muitas coisas que a gente não gosta de tolerar, mas a sociedade, a vida, mostra para você que se não for daquela maneira, não vai sair nada. Então, quando você se adapta, tolera, mesmo que não seja aquilo que você queira, você também está dando um passo para o seu progresso, porque você está usando da tolerância. Não é, Patrícia? É verdade, Amália. E agora você lendo essa frase aqui, né, que Emmanuel nos pede para que não é certo pedir que os outros pensem, né, com a nossa cabeça. Nós vamos entrar numa fase agora no nosso país que nós vamos precisar de muita tolerância e que não é o que vemos, né? Agora, próximas eleições, Política, pessoas né? políticas, né? Cabeças pensam diferente, né? Tem É, ideias diferentes, escolhem diferente, e a gente não vê muita tolerância nisso aí. Então, agora nós vamos ter um teste bem aqui intenso, né? Para que a gente verdade, tolere. verdade. Bom, mas continuando, Emmanuel diz: a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Então, ele está falando que a lei natural, a lei divina, a lei de Deus, a lei que nos rege, ela é tolerante conosco. Porque, veja bem, como filhos, né? Nós somos filhos falíveis, nós somos imperfeitos, né? Nós caminhamos sempre muitas vezes por caminhos errados, tomamos decisões erradas, diferente daquela que a lei nos orienta, né? E espera que a gente tome. Então, a lei divina, ela nos trata através das suas consequências, das suas características, com total tolerância. Se não fosse assim, como que nós iríamos, né, nos desenvolver, né? É interessante lembrar que um tempo atrás, né, assim, como as pessoas viam, né, entendiam a figura divina, né, ainda tem, assim, uma ideia em alguns pontos dessa forma. Mas sempre foi caracterizado o Deus como aquele vingativo, como aquele punitivo, né? Daquele julgamento austero, tanto que tem as penas eternas, né? Só que o que acontecia? Como criavam e pensavam um Deus homem, com a característica nossa, né, fisicamente na nossa característica, né, então era aquela forma antropomórfica de Deus, também delegaram a Deus esses nossos sentimentos inferiores. Então, por isso que era um Deus punitivo, né, um Deus que não perdoava, e por isso que se tinha medo, né? Como que colocava a fé na pessoa? Através do medo. Então, não era fé verdadeira, né? Era simplesmente o medo da consequência daquele ato. E a doutrina espírita vem nos dizer que não é medo, que não é desta forma, que Deus é amor, né? Deus é amor e a lei divina é tolerante e amorosa conosco, com todos os nossos erros, os nossos equívocos. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Ou seja, a lei divina entende, sabe, pela sua criação, que aquela semente precisa de tempo para germinar, ela precisa de tempo e ela precisa de condições para que ela venha a germinar e dar seu fruto e crescer da forma como ela deve seguir. No mesmo ponto, somos nós, que também somos, né, os filhos, a criatura, e fazendo parte dessa criação toda, somos nós os espíritos. Deus compreende, dentro da sua lei amorosa e tolerante, que nós vamos seguindo caminhos através do nosso livre-arbítrio, a gente vai galgando essa caminhada, vai trilhando esses espaços conforme as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas vêm conforme a nossa compreensão de tudo isso. Então, com certeza,
nós já tivemos momentos em experiências anteriores que não atinávamos para nada disso, que não compreendíamos absolutamente nada disso. Então, como foram ali as nossas escolhas? A partir do momento que a gente busca um pouquinho de conhecimento, entendimento, a gente já tem condições de fazer escolhas mais acertadas, né? E cada um está no seu patamar de condição, de entendimento, de compreensão, de evolução. Por isso, a tolerância que Emmanuel nos pede, que seja como a tolerância divina, como a tolerância da lei. Porque nós estamos, apesar do caminho ser o mesmo e do destino final, que é a perfeição, ser a mesma para todas nós, né, e chegamos da mesma forma, todos nós, nós trilhamos passos, caminhos diferentes até chegar nesse propósito. Então, ele diz que a lei de Deus não reclama para a semente a produção imediata, também não nos pede, nem espera em nós a transformação imediata. Como a Amália falou, né, a natureza não dá saltos, e Emmanuel nos diz a evolução, que é natural em nós, né, a evolução não dá saltos, a gente vai conquistando. Deus dá-lhe tempo, né, a semente, para germinar, para crescer, para florir e frutificar. Deus não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Então, aquela fonte lá que está caindo pouquinho, iniciando, né? Então, ela ainda tem todo um caminho a percorrer até chegar no mar, até se juntar a toda aquela água. Ela tem um caminho a percorrer, né? E nós temos esse nosso caminho de evolução a percorrer. E estamos percorrendo, né? Deus dá-lhe caminhos no solo, oferecendo-lhe o tempo necessário à superação da marcha, ou seja, Deus oferece, pela lei natural, lei divina, as condições do solo para que aquela sementinha germine, cresça, oferece os caminhos do solo para que essa fonte pequena que está se iniciando ali caminhe e chegue ao seu propósito maior, que é atingir o mar, fazer parte, né, daquilo tudo. E para nós, como que funciona essa caminhada? O que Deus nos oferece, né? Deus nos oferece o quê? As condições, oportunidades de ajuste, de aprendizado. As nossas reencarnações são condições de aprendizado. As consequências que nós recebemos, que foram causadas pelos desvios que tomamos anteriormente, faz parte dessa lei de causa e efeito, a lei divina. Essas consequências são para nós esses caminhos do solo que o regato recebe da lei divina. Então, são caminhos que a gente vai trilhando e aprendendo e nos transformando diante dessas consequências que Deus nos oferece através da sua lei. Assim também, então, dentro dessa toda essa tolerância da lei divina, assim também, de alma para alma, ou seja, agora Emmanuel está falando aqui, não da lei maior, está falando das nossas atitudes, né, da nossa convivência, de alma para alma, com aqueles que a gente encontra, com aqueles que a gente retornou, né, com o nosso local de trabalho, nossa casa, nosso dia a dia. Então, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Com certeza, né? Porque nós já aprendemos, Jesus nos ensina que nós temos que pagar o mal com o bem. Ele é muito claro, né, quando ele diz isso. Ele não só diz como ele faz, né? Jesus pagou todo o mal que recebeu com o bem, sempre com a tolerância, nada de violência. Tanto que no final, na sua crucificação, ele pede que Deus perdoe a todos aqueles que estavam fazendo aquela maldade com ele, mas que perdoasse, porque realmente eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Então, é a tolerância de Jesus, né, pedindo esse perdão. Eu trouxe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu abrir aqui para nós, leitura, capítulo 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Então, no primeiro item, pagar o mal com o bem. Nós temos, assim, Allan Kardec trazendo para nós, através das orientações da espiritualidade, se não amardes, se não aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam. Ou seja, nós temos em nós ainda dualidades. Em alguns momentos nós fazemos o bem, agimos corretamente, mas tem momentos que nós ainda não agimos corretamente. Então, nós não somos tolerantes, nós não perdoamos em alguns momentos, não é? Nós ficamos irados em outros. Ou seja, nós ainda estamos nessa dualidade. E eles dizem, né, a espiritualidade pela Kardec, se nós só amarmos, ou vamos pensar na palavra tolerante mesmo, se formos só tolerante com aqueles que também são conosco, que diferença isso tem? O que acarreta para nós? Tem dificuldade em amarmos aquele que nos amam? Nós temos dificuldade em tolerarmos aqueles que nos toleram, né, que fazem tudo da forma como a gente espera, que pensa como a gente, como a Amália trouxe para nós? Não, não tem dificuldade alguma. A dificuldade maior está justamente no contrário, né? Aqueles que são diferentes de nós. Então, assim, que a gente ama, que tem que amar e respeitar. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Vamos pensar esse má vida, Allan Kardec está falando para nós assim, às vezes a gente acha que nós estamos tanto no caminho certinho, e o outro visivelmente está no caminho disperso, né, pelas atitudes mais grosseiras. Então há algo aí que a gente separa. Então, ele chama esses de má vida, só que nós também, em alguns momentos, tomamos decisões equivocadas, que não são certas. Né? E ele está querendo dizer que essas pessoas que estão ali aos nossos olhos, tendo essa, entre aspas, má vida, né, tomando essas decisões tão erradas aos olhos de todo mundo, elas também têm momentos de tolerância e de amor ao próximo. Alguém eles amam, alguém eles toleram em alguns momentos, assim como nós. É isso que a espiritualidade está trazendo para nós, né? Aí eles vão dizendo assim: amai os vossos inimigos e fazei o bem a todos, e emprestai, sem disso nada esperar. Então, aquela caridade, né, necessária, que a tolerância é uma caridade, né? E então vossa recompensa será muito grande, e serei os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e para os maus. Deus é tolerante para com todos, ama a todos. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Então, aí Allan Kardec traz a seguinte frase: se o amor ao próximo, vamos pensar, se a tolerância ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, eu trouxe aqui para nós esse texto para a gente refletir sobre essa bondade divina, essa tolerância divina. Nós aprontamos muito, né? Sempre dentro dessa nossa caminhada. E a lei divina é tolerante e amorosa conosco. Por isso, Emmanuel pede que de alma para alma também sejamos tolerantes e não tratemos nada com violência. Da nossa parte, não. É isso que ele está falando. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto, ele compara agora, a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Ou seja, nós ainda temos esses instintos, né, inferiores ainda dentro de nós. Em alguns momentos eles vêm à tona, uns com mais frequência, outros com menos frequência, mas em alguns momentos eles ainda vêm à tona. Então ele diz que a garra no animal e o espinho na roseira, eles são o quê? Para a defesa, não é? A garra do animal, ele vai se defender com aquela garra. Ou ele também vai pegar ali algo que ele necessita, conseguir pegar o alimento, qualquer coisa, né, que ele está necessitando com aquela garra. Faz parte da natureza dele, ele vai usá-la com instinto, né, com instinto, ou seja, ele vai apenas usar para se defender quando ele se sentir acuado e em um momento de perigo para ele. A rosa, mesma coisa. O que é esse espinho da rosa? Na realidade, não chama espinho, tá? Eu fui descobrir na minha pesquisa que chama-se acúlio. É diferente de espinho.
Olha que interessante, Amália. O acúlio, ele nasce bem na epiderme, na superfície ali do caule da rosa. O espinho é mais interno. Interessante, né? Para que que é? Para a proteção da rosa em relação aos herbívoros, os animais que comem as plantas, né? E também para um pouco de retenção de água, melhorando, auxiliando ali no seu desenvolvimento. Então, tem um porquê, né? E ela se utiliza ali através do instinto, é natural daquela formação, como a garra do animal. Nós temos a nossa brutalidade, que Emmanuel diz que é impulsiva, e a irritação do enfermo deseducado, ele compara com a garra e com o espinho, para falar que, às vezes, muitas vezes, nós deixamos esses instintos grosseiros vir à tona. E com o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento, a busca, o entendimento da nossa responsabilidade diante do nosso destino, da nossa vida, né? Não colocando aos outros a responsabilidade do que nos acontece, o que que nós temos que fazer? Trabalhar esse instinto, né? E raciocinar para que ele não venha à tona a todo momento e raciocinar as nossas condutas. Raciocinar coerentemente as nossas decisões, o uso do nosso livre-arbítrio. Mas para isso a gente tem que sair desse momento de instinto, né? Nós temos que trabalhar essa nossa consciência através desse entendimento, dessa compreensão. Então é a busca que nós fazemos. Uns estão já mais avançados que nós, outros estão como nós, outros estão lá para trás. Por isso a tolerância que Emmanuel nos pede, por isso que Jesus nos pede, pagar o mal com o bem, porque estamos em momentos diferentes, né? Embora aqui juntos, estamos em momentos evolutivos diferentes. Então, ele fala para nós, opor ódio ao ódio é operar a destruição. Claro, se nós estamos num ambiente em que acontece ali começa uma discussão, vamos falar nossa casa, né, nosso lar, acontece uma discussão, alguém tem que parar aquilo. Alguém tem que ter a consciência, a boa vontade de não seguir adiante, porque se todo mundo começa a discutir, gritar e se ofender, pode acontecer até uma fatalidade, né? Pode acontecer uma desgraça ali, não é verdade? É o que muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo, né? Entre os amigos, família, qualquer, na rua, no trânsito, briga de trânsito. Então, nós nunca podemos trabalhar com ódio e com a maldade em nenhuma situação. Porque se alguém ali começa a ter uma atitude diferente, as coisas tendem a se apaziguar. Não estou nem dizendo resolver a situação e o problema, mas apaziguar os ânimos. E é isso que nós temos que fazer, né? Buscar em nós esse instinto diferenciado, não apenas da brutalidade. E quando ele diz aqui para nós que a irritação do enfermo deseducado, isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Muitas vezes, quando nós estamos doentes, ou com dor, ou não passando bem, às vezes a gente até se irrita um pouco, né? De não tá passando bem, tá com dor e tal. Só que muitas vezes nós colocamos a culpa no outro, ou então nós descontamos naqueles que estão do nosso lado. Inclusive até naqueles que estão cuidando de nós, a nossa irritação. É como se o outro tivesse culpa da nossa doença, como se o outro tivesse culpa do nosso problema orgânico que estamos passando. Então, aí é só um adendo para a gente refletir, né, nesses momentos, daí também tratar todos com tolerância, não é, Amália? Aí ele continua dizendo que o autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Interessante. Uma injúria pode ser um desacato, né? Uma maledicência, uma calúnia, que a gente sabe que isso só dá em caminhos tortuosos, né? Quando ele diz isso, essa injúria, que a pessoa está invocando, ela está chamando para si aquele mal que ela está externando de si mesma. Vocês vão lembrar, pelos estudos que nós já fizemos, que esse mal que ela externou de si mesma, ele vai percorrer um trajeto natural. Ele tem um circuito a percorrer. Vai atingir o outro, né? Que é o alvo dessa injúria, desse mal. Se o outro estiver
receptivo, na mesma onda mental que o emissor, ele vai absorver grande parte daquilo. Se ele estiver num estado de graça, com o coração em perdão, aquele mal vai rebater ali naquele paredão de energias boas e, é claro, atingiu o seu ponto, ele volta. Lembra? Que ele faz o trajeto de volta e retorna para o seu emissor. Só que nesse trajeto, ele vai recolhendo e incorporando em si mesmo essas energias, todo tipo de pensamentos iguais, semelhantes, que ela encontrar por onde ela passar. Imagina que você aí recebe esse mal que você desejou para o outro de volta para si mesmo. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar doente, as coisas não vão dar certo na tua vida, vai ter discussão, desordem do trabalho, dentro do seu lar, e você nem lembra mais o porquê que aquilo tudo está acontecendo. Você veja bem o trajeto que é das nossas energias que o pensamento emite. Por isso que esse livro é dedicado inteiramente ao pensamento, que é muito importante. Nós somos energias condensadas. E pensamento é energia. O que move toda a natureza e nós, seres humanos, é a energia. Não se esqueçam disso, viu? Continuando, ele diz o seguinte: em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Então, meditem bem. O mal foi, fez o seu trajeto, voltou e atingiu quem o desejou. Olha só, é uma flecha que ela tem, é como um bumerangue, né? Que você atira e ele volta para o mesmo local. Olha só, gente, que coisa inteligente que Emmanuel nos ensina, né, gente? Revidá-lo na base da inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. Quer dizer, quando você opta por uma vingança, né, com um desafeto seu, e essa vingança é um sentimento negativo, e ela vai ter resultados, consequências danosas, porque você vai incorporar isso em si mesmo, o resultado desse mal, dessa energia ruim que você está emitindo, que é a vingança. Vingança não é coisa de Deus, não, viu, gente? Tá? É imprescindível tratar a ignorância, isso é interessante, com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa legião sem remédio. Gente, olha, é extremamente necessário, imprescindível, é que você não pode deixar de fazer aquilo. É extremamente necessário você tratar a grosseria do outro, a intolerância do outro, com toda a medicação possível, mas aí a medicação energética, a medicação que a sua alma possui para tratar do outro, como você fosse tratar uma ferida aberta, onde você vai utilizar toda a medicação que for boa para curar aquela ferida e fechar aquela ferida. Nós temos que lembrar que a pessoa irascível, intolerante, a pessoa ignorante, ela é um doente da alma. E doença precisa de medicação. Se é a doença física, precisa da medicação material. Mas se é a doença da alma, ela vai precisar da nossa medicação espiritual. Quer dizer, o que nós temos dentro de nós para oferecer a esse doente da alma? Temos o perdão? Temos a tolerância? Temos a compaixão? Temos a misericórdia?
temos a compreensão por ele? E temos o amor? Presta atenção, essa é a nossa medicação da alma que nós podemos oferecer às criaturas. Porque ele diz aqui também, se a gente golpear essa ferida, se você golpear aquele machucado, aquela chaga todos os dias, você bate nela, ali vai criar uma lesão profunda que não vai ter mais como cicatrizar. Se cicatriza, fica uma anomalia física e, às vezes, pode virar até um câncer. Uma ferida que você dá pancada nela todos os dias. Sabiam disso? Porque as células já não se recompõem mais. Agora, uma ferida da alma, que você lembra todos os dias daquilo para a pessoa, você também está golpeando essa pessoa com a sua maldade. Por quê? Lembrar a maldade do outro. Que ele já fez em outros tempos passados, porque tem gente que não esquece, como dizia o Richard, tem uma memória de elefante. Diz que mulher tem uma memória de elefante, Patrícia, porque nunca esquece o que o marido faz. E eu acho que é verdade, viu, gente? Quer dizer, se você ficar lembrando daquilo todos os dias, essa alma vai ficar tremendamente machucada e não vai ter mais cura, pelo menos enquanto estiver com você. Pensou bem? E pode se converter o quê? Aquela chaga que naquele momento, com a medicação amorosa, espiritual que você tem, poderia curar aquela ferida, aquela ferida vai ser levada por muitas encarnações, aí onde nós vemos as pessoas que já nascem com aquela dor profunda na alma, com a mágoa e com o ressentimento contra o outro que ela nem sabe, porque esquece mesmo, né? Porque tem aquele horror de olhar para aquela outra pessoa. Bem, a tolerância por esse motivo é, acima de tudo, o completo esquecimento de todo mal com serviço incessante no bem. Quando você usa da tolerância, lembra que eu falei que já tirou lá do fundo da alma aquela compreensão necessária para com aquela outra pessoa que ainda bate a cabeça? Quando você tem isso dentro de você, é o completo esquecimento do mal. Não é esquecimento do ato, do fato ali, mas é não ficar lembrando, novamente eu falo, com mágoa, com ressentimento, é você deixar para lá, como a gente diz, né? E procurar ir fazendo o bem, trilhando o caminho do bem. É isso que o Pai nos pede. Presta atenção agora, quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda, perdendo tempo. Fiquemos atentos com aquelas pessoas que volta e meia, que foi ofendida, volta e meia, ela fala, eu já perdoei, eu já perdoei. Mas, como diz lá no começo do estudo, é só na superfície. Porque profundamente não há perdão. E ela lembra todo dia, mas cuidado, cuidado, que no fundo, essas pessoas, elas cultivam um prazer mórbido. É um prazer mórbido de mostrar, ai, como eu fui ofendida, como eu, como eu sou boazinha, como me maltrataram, como eu estou assim, eu já perdoei, eu sou boazinha, eu já perdoei. Mas lá no fundo, gente, ela não esqueceu de nada e fica batendo naquilo, batendo, fazendo-se de vítima, com toda a certeza, e está só perdendo tempo. Está só perdendo tempo se vitimizando desse jeito, para que os outros achem que ela tem razão, que ela é boa, que ela é incapaz de ofender alguém. Preste atenção, fique atento, viu? Perdoar
como ele diz, é olvidar a sombra buscando a luz. Quando ele fala perdoar é olvidar é esquecer. Quando você fica lembrando muito no mal que te fizeram, ou a um ser querido da família, um amigo, que você quem quer que seja, né? Você fica lembrando daquilo, lembrando daquilo, lembrando daquilo, você está em sintonia direta com energias negativas. Vocês já viram um ditado que fala assim: recordar é viver? E você está vivendo tudo de novo, com o mesmo sentimento danoso que te invade, por isso que se recomenda não ficar lembrando. Esquecer, só se você tiver amnésia. É impossível você falar, esquece. Não. Quando Emmanuel fala esquece, esquece aquela mágoa, esquece aquela tristeza, aquele ressentimento que aquilo tudo deixou em você. Tenha atitude de compreensão e dizer, talvez você já tenha um pouquinho mais de instrução espiritual, e você falar, meu Deus, fulano fez isso, mas eu tenho que ser compreensiva, porque se eu for uma comparação, né? Eu tenho que ver que ela não tem a mesma instrução espiritual que eu tenho. E Deus vai pedir mais de quem? É da pessoa ou é de você que já tem mais instrução? Você está vivendo essa instrução que você já aprendeu? É isso que nós temos que meditar. Então, quando você esquece dessa maneira, não lembrar aquele ressentimento, nem com raiva, nem com ódio, né? Nem com mágoa, você já está caminhando a passos largos para a luz, que é para todos nós. Não é, Paty? Com certeza, Mara, é isso mesmo. Então ele vem continuando, né, falando desse, ele fala aqui com os lábios, né, quem só repete as palavras de perdão, né, talvez não esteja, como você falou, realmente com essa intenção, com essa sinceridade, porque a gente sabe que falar é fácil, né, falar é muito fácil, não é? Agora fazer realmente aquilo que nós estamos aprendendo já é um pouco mais difícil. Então ele continua dizendo, Emmanuel, que perdoar, então, não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, ou seja, falso, né? Se colocando num patamar de superioridade que é falso, porque na realidade você não está superior a nada, nesse sentido de conseguir tolerar e perdoar. Então ele diz que não é nada disso, perdoar é só dobrar joelhos ou se colocar numa situação de superioridade e falsa, né, obviamente, teatralizando os impulsos do coração. Ou seja, a pessoa está não está sendo verdadeira ali naquilo que ela está falando. Ah, eu perdoo, tudo bem, eu relevo? Não, é só da boca para fora. O seu sentimento não está acontecendo nada daquilo. Mas perdoar, sim, é persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto, nos observem com diversa interpretação, ou seja, nos observam diferente, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Então, ele já deixa bem claro, a gente pode falar o que quiser, se verdadeiramente não for a nossa intenção, não está valendo, né? Deus observa muito, né? A lei divina observa muito a nossa intenção daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, a nossa atitude, aparentemente até errada aos olhos da sociedade, aos olhos dos outros, por alguma circunstância, mas a nossa intenção foi a melhor possível. Isso também é levado em consideração. Ao mesmo tempo, o contrário, né? Então, ele está dizendo para nós, Emmanuel, que não é a palavra, não é o externar, né? Porque às vezes a gente externa para quê? Para fazer bonito ali, né? No nosso convívio, né? Para se passar de bonzinho, de aquele que tolera e perdoa, apenas uma fachada social, uma máscara social. Mas na realidade não é aquilo que a gente está sentindo.
por dentro estamos fervendo, nossos pensamentos são completamente outros em relação àquela pessoa, aquilo que aconteceu, aquilo que foi feito. Então, realmente não vale, né? Não vale a pena de nada. Mas olha que interessante, Emmanuel diz, então, que nós temos que trabalhar no bem. Então, é o nosso exemplo, né? É o nosso exemplo, porque quando a gente só fala, sem teatralizando, como ele diz, sem ser a nossa verdadeira intenção e a nossa verdade, em algum momento nós vamos cair nessa mentira. Em algum momento, nós não vamos conseguir sustentar esse sentimento, entre aspas, que a gente diz ter. Então, vamos supor, aquela pessoa, aquele amigo, aquele familiar faz alguma coisa e a gente diz que perdoa, diz que tolera, para ficar tudo bonito ali, né? Para ficar tudo certinho, aparentemente. Mas em algum momento, pode ser que essa pessoa faça outra coisa, ou repita, ou então qualquer outra situação, e que a gente já não demonstra a tolerância que tivemos anteriormente. Aquilo já vem à tona, a gente já fala, que relembra, como a Amália falou, né, que a mulher tem, como que é, Amália, que o Richard falava? Memória de elefante? Mulher tem memória de elefante. E é Então, verdade. você não é? Você diz, não, eu perdoo, eu tolero, bastou alguma outra coisa, você lembra aquele dia, você lembra o que você fez, ou seja, nós não perdoamos nada, nós não toleramos nada, né, a gente está aqui no tom de brincadeira, mas as coisas podem se tornar sérias, né, em relação a isso, e é sério. Então, nós realmente não toleramos, e a gente cai nessa nossa mentira, né, então, o que nós temos que fazer é realmente tratar do nosso íntimo, nos desligarmos daquela atitude, olharmos o outro lado daquela pessoa, né? Como eu disse anteriormente, nós temos as dualidades, então vamos ver aquilo que ela compensa o bem que ela fez em relação àquela outra atitude ou aquilo que ela falou. A gente tem que trabalhar com essas hipóteses, né? Que isso a gente está trabalhando, então, o bem em relação ao mal que recebemos. Então, nessa nosso exemplo, olha que interessante, Emmanuel diz, então, que as pessoas vão nos observar, né, que as pessoas nos observam, viu, nós observamos as pessoas e as pessoas nos observam, compreendendo, então, o nosso idioma que é inarticulado do exemplo, então não precisa a palavra, é isso que ele está falando. Às vezes, claro, a nossa palavra é verdadeira, né, às vezes a gente fala, eu perdoo, eu tolero, e realmente é, mas nem sempre é. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, né? O nosso Cristo, nosso Jesus, é o nosso mestre, nosso guia, modelo da humanidade. Em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Vamos lembrar que os apóstolos, né, de Jesus, eles não tinham conhecimento, quando tudo começou, né, não tinham conhecimento do que viria a acontecer, a prisão, né, de Cristo, a crucificação. A gente imagina como que isso para eles foi um choque muito grande, tanto que Pedro, né, o renegou 3 vezes, né? Então, assim, era o susto, o medo, o choque, eles não estavam esperando por isso, né? Com certeza não estavam esperando por isso. Mas Jesus realmente retorna ali e se mostra, né, e convive com eles ali por um tempo. Mas, longe de reportar-se a deserção de Pedro, ou seja, aquela negação que a gente conhece, né, que Pedro negou Jesus 3 vezes, ou a fraqueza de Judas, que foi aquele que fez a traição, vendeu, né, traiu por 30 moedas, né, que nos conta o Evangelho. Então, ele, longe de reportar-se a tudo isso, a esses acontecimentos, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado no bem eterno. Então, quando Jesus, após a crucificação, quando ele retorna ali diante dos seus apóstolos, ele não ficou falando para Pedro, Pedro, eu te perdoo, viu, eu desculpo você, eu sou tolerante, eu te perdoo porque você me negou 3 vezes, eu perdoo fulano, não, ele não precisou, ele não ficou falando que perdoava, o que ele fez? Ele demonstrou no seu exemplo ali, naquela orientação que ele estava passando aos discípulos,
que ele não tinha simplesmente rancor e mágoa nenhuma, que ele entendia completamente as atitudes de cada um. Então, ali ele retornou o quê? Para fortalecer aquelas pessoas. Fortalecer no sentido de levar o evangelho, de ser exemplo, né, de trabalhar com amor, de ter essa tolerância. Foi isso que ele fez. Isso aí já estava, então, implícito ali o seu perdão, né? Que ele não tinha realmente mágoa e nada, porque ele compreendia cada um dentro daquilo que podia ser oferecido por cada um. Vamos continuar aqui. Tolerar é refletir o entendimento fraterno. E o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Ou seja, para que a gente consiga perdoar, que é um dos sentimentos mais sublimes, né, junto com o amor, né, se você tem que ter o amor e você tem que conseguir perdoar, inclusive aqueles que não nutrem o amor para você, como o Evangelho nos diz, né? Mas se nós conseguimos trabalhar esse perdão em nós, é porque nós temos a tolerância. É um dos requisitos. Se nós formos totalmente intolerantes, não vamos relevar nada, não vamos deixar passar absolutamente nada do que aconteça conosco, que venha do outro, não é? Se não temos essa tolerância, como que nós vamos chegar no perdão? Jamais nós vamos perdoar se não somos tolerantes. Então, esse é um caminho. Por isso que ele diz que é a profilaxia. É o caminho, é a prevenção, né, da nossa saúde, da nossa paz, da nossa renovação íntima, da nossa segurança e equilíbrio espiritual, né? Tanto material quanto espiritual. Então, quando nós começamos a trabalhar esse entendimento de que cada um como diz Jesus, cada um segundo suas obras, cada um segundo a sua condição, do que possa oferecer, do que entende, do que sente, do que tem no seu íntimo, e a gente passar a tolerar, né, as diferenças, né, das pessoas, os pensamentos diferentes, vontades diferentes, opiniões diferentes, nós vamos estar a caminho de conseguir, né, atingir este sentimento maior, que é o de verdadeiramente perdoar. É um caminho. Então, é um traçado aí, como Emmanuel disse anteriormente, né, quando Deus dá o que para o regato? Ele dá o caminho no solo. Então, a tolerância, junto com outros sentimentos renovadores, fazem parte desse caminho que Deus está nos oferecendo de trabalho, né, para que a gente chegue naquele ápice. Então, nós temos todas essas oportunidades de trabalho, de transformação moral, de entendimento, né, em relação àquilo que a gente tem que sentir, os sentimentos mais nobres que a gente tem que conquistar dentro do nosso íntimo. E, é claro, Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, ele é guia de exemplo de tudo para nós, né? De paz, de equilíbrio, de tolerância, de perdão, de amor. Ele é aquele a quem a gente deve seguir o exemplo e tentar, né, no nosso dia a dia, apesar das nossas dificuldades, seguir ali a exemplificação do Cristo. E tolerar para nós já não é tão fácil em muitos momentos, né? Imagine o perdão. Então, nós precisamos trabalhar esse sentimento que é tão importante. E a cada dia a gente tem condição e oportunidade, é o caminho, né, do regato que Deus nos coloca, de trabalharmos essa tolerância em nós. E assim nós finalizamos o capítulo, não é, Amália? Lindo esse capítulo de Emmanuel. Então, eu vou me despedir de todos. Ainda estamos no começo de semana. Que todos tenham uma boa semana, pautados na tolerância, viu? No amor em Cristo, no amor em Deus. E vamos adiante, que o progresso está aqui, atrás de nós e está vindo, empurrando a todos nós, viu? Não é, Paty? Um abraço, Patrícia. Até a semana que vem, viu? Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, nosso carinho também, né, a todos que estão aqui conosco, que irão assistir em outro momento. Se gostou, curta, compartilhe, vamos levar, né, esse ensinamento doutrinário a mais pessoas.
comente, deixe sua sugestão, sua dúvida, enfim, fique aí na liberdade de comunicar conosco, não é, Amália? Um beijão para Sim, você, sim. até o nosso próximo encontro, próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal Consol... Estou no canal errado. Ai, meu Deus, eu ia falar o outro canal, mas Horizonte Espírita, pelo canal Horizonte Espírita. Até mais, um abraço a todos e tenha uma semana de Até. muita paz.